de Deus. Boa noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias para Números capítulo 11. Números 11, de 1 a 6, texto que nós queremos ler como base para o sermão desta noite. Números 11, de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor: Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhe a ira. E fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Vamos orar. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Rogamos que o Senhor fale aos nossos corações por meio dela nesta noite, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, acho que pela leitura, já sabem de que vamos falar hoje. O tema ou o título da nossa mensagem é o perigo da murmuração. Vamos falar sobre murmuração. Na nossa peregrinação aqui na terra, no nosso caminhar aqui na terra, a murmuração representa um grande perigo para a nossa vida cristã. Ela é capaz de minar a nossa fé e também a nossa comunhão entre Deus e os irmãos. Na Bíblia nós temos exemplos marcantes e as consequências deste pecado que às vezes nós cometemos sem nem perceber, Às vezes nós tornamos esse um pecado habitual na nossa vida. Viver murmurando. Nós temos nas Escrituras alguns exemplos, e o principal deles, eu trouxe aqui, que é a nação de Israel na sua peregrinação pelo deserto, em busca da terra prometida. Esse texto aqui que nós lemos como base, nós não vamos explicar o texto, mas para mostrar um momento em que a nação de Israel murmurou, reclamou contra Deus, é apenas um dos momentos em que Israel reclama, em que Israel murmura. Desde a saída do Egito, nós vemos logo no início daquela caminhada as murmurações. A primeira delas, logo que se deparam com o mar, O exército egípcio vem atrás e à frente o grande mar, e aí todo o povo fica temeroso, alarmado e começa a reclamar com Moisés: nos trouxeste do Egito para morrer aqui. E aí sabemos o que aconteceu, Deus mostra o seu poder, abre o mar e o povo passa em terra seca. E logo depois, quando o exército de Faraó entra no mar, o mar se fecha e mata todos. Isso aqui já devia ser suficiente, para dar uma lição
naquele povo, mas que nada. Logo um pouquinho à frente, vem a reclamação de água. Nós queremos água, estamos com sede. E aí Deus providencia água para aquele povo novamente. Um pouquinho mais na frente, a reclamação agora é comida. Queremos comer. E aí Deus providencia o maná, né, para aqueles milhares de pessoas, um milagre tremendo, não é? E aí, em seguida, a passagem que nós lemos aqui agora, o povo já não está satisfeito com o maná. Nós só temos esse vil maná, né? Como se quisesse dizer assim, que caía nas suas mãos todos os dias, gratuitamente, sem nenhum esforço. Eles só precisavam se levantar cedinho e ir com uma vasilha apanhar o maná. Só isso. Não tinha outro esforço a fazer. Mas eles já não queriam mais o maná, eles queriam agora carne. E aí Deus providencia carne, né? Não sem punir aquele povo por conta disso, né? Por conta daquela reclamação, daquela murmuração. E aí continua e as murmurações vão prosseguindo até chegar à entrada da terra prometida e novamente vem murmuração. E aí, dessa vez, Deus pune de uma forma mais severa. Vamos falar isso no final aqui da mensagem. Mas o fato é que a nação de Israel murmurava, reclamava. O povo de Deus era um povo murmurador. Mas aí nós vamos lá para o Novo Testamento agora e novamente nós encontramos a igreja murmurando. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, o apóstolo Paulo escreve àquela igreja e alerta-os com relação a esse pecado, né? 1 Coríntios 10 e 11, ele fala, né, das murmurações e ele diz, olha, versículo 9, não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram, e perecê-lo pelas mordeduras da serpente. Isso aí foi uma outra oportunidade de reclamação lá da nação de Israel. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então, a murmuração é algo muito comum na vida do cristão, né? Aí eu lhe pergunto, você tem vivido insatisfeito com a sua vida? Ou você é satisfeito com o que Deus lhe deu? Você é um murmurador? Essa é a pergunta que nós fazemos aqui no início do sermão, para que você medite no que vai ser falado e depois responda. Como é que se esse pecado tem lhe acompanhado? O que é murmurar? Temos de definir, né, o que é murmurar, para que você possa fazer essa análise, para que nós possamos fazer essa análise. Murmurar é mais do que simplesmente expressar descontentamento ou queixar-se. Envolve uma atitude de desaprovação constante, acompanhada por uma disposição de coração rebelde e crítica. Isto é, não é só viver descontente, mas constantemente estar descontente e rebelde, né, com aquilo que você tem recebido de Deus, com as coisas da sua vida. As palavras hebraicas e gregas, ou os verbos hebraicos e gregos usados para descrever murmuração, sugerem geralmente um murmúrio baixo, né? Uma expressão de descontentamento em um tom sussurrante. Nem sempre é algo exagerado, como em alguns momentos fizeram a nação, o povo de Deus, o povo de Israel, mas muitas vezes feito secretamente, em conspiração. Temos ver lá na travessia alguns momentos de murmúrio em que foram reunidos pessoas para se rebelarem contra
Moisés contra Arão. E essa murmuração, ou a murmuração, ela pode ser contra Deus, como, por exemplo, quando o povo reclamou a falta de comida, reclamou porque faltava-lhe água, reclamou porque havia um desafio para entrar na terra prometida, que era enfrentar aquele povo que estava lá. Esse murmúrio ou murmúrio pode ser contra os líderes espirituais, como em Números 16, quando o povo murmurou contra Moisés e Arão. Quando o povo reclamou contra Samuel porque queria um rei e não mais queria ser governado por Deus e os seus profetas, mas queria imitar aquelas nações vizinhas que tinham o seu rei, que tinham o seu governo monárquico. E também a murmuração pode acontecer entre os irmãos, não é? Como o caso que Paulo cita aqui em 1 Coríntios capítulo 10, e nós podemos também ver lá em Atos capítulo 6, quando o povo começou a reclamar contra os apóstolos, né, porque estava havendo problema com a divisão entre as viúvas e os... Enfim, a murmuração, ela se instala no nosso coração e ela pode ser revelada dessas formas. Ou você murmura contra Deus, ou você murmura contra os seus líderes espirituais, ou você murmura contra os seus irmãos. Mas a murmuração, ela tem um comportamento no seu agente, né, no murmurador. E o comportamento dos murmuradores, ele é caracterizado por uma série de atitudes que revelam a falta do contentamento, a falta da gratidão e a falta da confiança em Deus. Por exemplo, um comportamento de ingratidão. Os murmuradores frequentemente expressam insatisfação e reclamação em relação às circunstâncias da vida, mesmo tendo sido abençoado por Deus. Às vezes tem um bom emprego, ou melhor, não é tão bom como ele achava que merecia, né? Tem um emprego, mas aquele emprego não satisfaz porque ele achava que, ou acha que merece melhor. Ele tem um carro, mas aquele carro não era bom, eu merecia um melhor, não é? E assim vai, em várias situações da sua vida, ele sempre está insatisfeito, ele está reclamando. Ele recebe bênção, mas ele não percebe, ele esquece as bênçãos recebidas e se concentra nos aspectos negativos. Bom, eu tenho um carro, mas meu carro é velho. Eu queria um novo. Eu tenho um emprego, mas eu ganho pouco. Eu queria ganhar mais. E nessas atitudes, ele está sempre murmurando contra Deus. Ele pode até não perceber que aquilo é contra Deus, mas é. Quem deu o carro a ele foi Deus. Quem colocou ele naquele emprego foi Deus. Então, ao invés de murmurar, ele precisa louvar, agradecer, ser grato a Deus, porque há tantos que nem têm carro e outros que estão desempregados, passando por situações realmente muito mais difíceis do que a dele. Mas o murmurador, ele é ingrato. Esse é um comportamento dele. Ele não vai estar satisfeito com pouca coisa, né? Ele sempre vai reclamar. O outro comportamento do murmurador é a falta de confiança em Deus. A murmuração muitas vezes reflete uma falta de fé, uma falta de confiança em Deus. Em vez de confiar na providência e na sabedoria divina, duvidam justamente desse cuidado e dessa provisão para as suas vidas.
Olha o exemplo que nós podemos ver com a nação de Israel, não é? Chegando lá às portas de entrar na terra prometida, lá em Números, capítulo 14, né? O texto está lá, Números 14, o que foi feito, né? Bom, ao chegarem, depois de atravessarem todo aquele deserto, de terem várias experiências com Deus, onde Deus se mostrou poderoso, milagroso e estava sempre solucionando, né, as necessidades ou satisfazendo as necessidades daquele povo, eles chegam diante, ou prontos para entrar na terra prometida. E o que acontece é que quando eles chegam lá, então é feito uma incursão, onde os espias vão ver como é lá na terra prometida, né? O que é que eles vão encontrar para tomar posse da terra. E aí vão lá os 12, e quando voltam, o que esses 12 trazem são notícias diferentes. Eu disse 14, mas é 11, né? Então, depois eu acho aqui, eu vou contar a história, depois a gente lê o texto. E aí os 12 espias vão à incursão à terra prometida, e quando voltam, o relatório é de 10 espias, bem negativo. De 2, bem satisfatório, né? Aqueles 10 que foram até a terra prometida chegam dizendo que a terra é muito difícil de ser conquistada, que há gigantes e que não vão conseguir, e o povo se desespera. Josué e Caleb trazem um relatório bom. Não, realmente o povo é forte, mas nós vamos conseguir. Vamos que a gente consegue. E o povo prefere confiar nos 10 que trazem um relatório negativo, ao invés de confiar em Deus, que havia prometido que eles tomariam posse da terra. E aí, novamente, eles se rebelam, e essa rebeldia deles é contra Deus. Eles não estão confiando em Deus. Eles não pararam naquele momento e pensaram: poxa, o Deus que está nos prometendo essa terra nos tirou do Egito, onde vivíamos sob uma escravidão terrível, nos transportou pelo deserto, fazendo milagres maravilhosos, abriu o mar, providenciou comida todos os dias, as nossas roupas não ficaram velhas, as nossas sandálias não quebraram, nos trouxe até aqui, e agora estamos prontos. Ele vai também nos dar a vitória, mas não foi assim. Eles, desesperados, disseram que não iam conseguir e que não queriam mais ser liderados por Moisés. E aí o que Deus fez, nós sabemos, determinou que ninguém daqueles que tivessem mais de 20 anos entrariam na terra prometida. Mas o fato é que faltou-lhes ali aquela confiança. E o murmurador, geralmente não tem confiança em Deus. Ele é ansioso. Daí porque Jesus Cristo, em seu sermão, disse: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. O Pai que lhes sustenta é quem vai lhes dar o alimento, a roupa, enfim, é quem vai providenciar o que vocês precisam. Mas a murmuração muitas vezes nos faz esquecer isso. Outro comportamento do murmurador é que ele é sempre descontente. O descontentamento é constante da sua vida. Ele está sempre em busca do que falta.
ao invés do que ele tem. E isso é algo muito característico. O crente que é contente, ele está contente em toda e qualquer situação, como o apóstolo Paulo, mesmo lá preso em Filipe, ele diz, olha, eu sei viver contente em qualquer situação, tanto na pobreza como na riqueza, em todos os momentos, porque é a fé em Deus que nos garante esse contentamento. E outra característica do murmurador é a falta de humildade e submissão. A murmuração revela sempre um coração orgulhoso e teimoso que se recusa a submeter-se a Deus e às autoridades por ele estabelecidas. Então, a pessoa que é soberba, a pessoa que não tem humildade, geralmente ela vai se considerar muito mais capaz do que qualquer pessoa. Então, qualquer coisa que outra pessoa fizer, ele não vai estar contente com aquilo, ele vai reclamar, ele vai achar que não está bem feito. E essa é uma característica ou um comportamento de um murmurador. E aí, pensando nisso, nessas características, nesse comportamento, podemos perguntar qual desses comportamentos tem sido o meu, né? O que eu tenho feito comparado com essas pessoas que se apresentam na Bíblia como murmuradores? Tenho sido ingrato a Deus? Não tenho reconhecido ou agradecido pelo que eu tenho recebido? Está me faltando confiança em Deus? Tenho sido crítico e negativo, procurando sempre os erros e as falhas, ao invés de reconhecer aquilo que é bom? Vivo descontente com o que Deus tem me dado a cada dia? Ou me falta humildade para ser submisso a Deus e àqueles que Ele coloca para ser os meus líderes e os meus dirigentes espirituais aqui na terra? Pense nisso. O terceiro aspecto que eu queria trazer aqui é sobre os males que a murmuração traz, né? Já sabemos o que é murmuração, o comportamento característico do murmurador, mas os males que a murmuração traz para a nossa vida. A murmuração ela é uma prática muito prejudicial que pode causar uma série de males, tanto na vida da igreja local, quanto no caráter individual de cada um dos cristãos. Por exemplo, se você é um murmurador, se vive murmurando, geralmente você vai sofrer de desânimo espiritual e você vai ser um causador de contendas. A murmuração dentro da igreja, ela pode minar o ânimo espiritual dos membros, gerando um descontentamento, uma desunião, crises. Conversas negativas e críticas podem levar a contendas e conflitos entre irmãos. Podem prejudicar a comunhão e o próprio testemunho da igreja diante de uma divisão ou algo parecido. A murmuração, ela pode causar rebeldia espiritual e divisões ministeriais. A murmuração muitas vezes está ligada à rebeldia, como nós vimos nos exemplos aí que passamos da nação de Israel. Um povo rebelde, um povo de dura cerviz, onde os indivíduos se recusam a aceitar a autoridade espiritual estabelecida por Deus, que no caso era Moisés. E isso, dentro da igreja, é um estopim para divisões, né? Para divisões de igrejas, para membros saírem da igreja, e isso é muito prejudicial. Outro mal
que a murmuração causa é a destruição da comunhão. Quando nós perdemos aquilo que é tão bom, que é a comunhão dentro da igreja. Outro mal é o entristecimento do Espírito Santo, porque a murmuração ela está ligada a outros pecados. E, por exemplo, a mentira, a calúnia, a difamação. E estas obras da carne entristecem o espírito. E se uma pessoa ela é dominada por essas práticas, ela não pode experimentar a plenitude do Espírito Santo. O Espírito não pode agir na sua vida. Por quê? Porque o pecado impede isso. E isso leva à atração por outros pecados, como citados aqui, né? Idolatria, rebelião, cobiça, adultério, blasfêmia contra Deus. E ao permitir que a murmuração domine sua vida, você abre a porta para um espiral descendente de pecado e distanciamento de Deus. Outro mal é a estagnação espiritual, que você vai ser acometido, você não vai crescer espiritualmente. Aqueles que se entregam à murmuração acabam estagnando em sua jornada espiritual e são incapazes de progredir na fé e no conhecimento de Deus. Se envolvem em comportamentos contrários à vontade de Deus, ao caráter de Cristo e acabam prestando serviço ao inimigo, ao invés de servir ao Senhor. Então, amados, é um pecado terrível que nós precisamos cuidar, nos policiar, porque às vezes nós praticamos sem perceber, né? Às vezes reclamamos de tudo no nosso dia a dia com os nossos familiares, né? A esposa com o marido com a esposa, os pais com os filhos com os pais, o membro da igreja com o líder do ministério que ele serve. E aí esse resmungo, esse murmúrio, ele vai criando raiz no nosso coração e aquilo passa a ser uma prática comum e habitual. Garanto que você conhece alguém murmurador. Garanto que você já conviveu com alguém murmurador e sabe quanto isso mina, né, a comunhão e o relacionamento, né? É por isso que nós temos que ter muito cuidado. Sempre que formos falar alguma coisa, pensarmos naquilo que estamos falando. Nós vamos reclamar, mas antes de reclamar, vamos pensar se tem razão para reclamar ou se não é melhor louvar a Deus por aquilo que temos ao invés de reclamar daquilo que temos, né? Se fizermos assim, nós vamos passar ao invés de murmurar, louvar. Meu carro está velho, deu prego. Esse carro... Obrigado, Senhor, porque pelo menos eu tenho esse carro aqui, vou consertar e amanhã eu vou poder sair com ele, vou poder viajar com ele. E há tantos que nem um carro desse tem, que vão precisar amanhã bem cedo se acordar para pegar um ônibus e tal. Essas coisas que precisamos ver. Adoecemos, sim, claro, nosso corpo está sujeito. Poxa, estou doente de novo e isso acontece comigo. Não, isso só acontece com você, isso acontece com todo o mundo. E agradeça a Deus porque a sua doença é curável. Há tantos que estão com doenças incuráveis. Agradeça a Deus porque você vai ficar de cama um dia ou dois, porque há tantos que estão de cama até o fim da sua vida e não podem mais se levantar da cama. Então, são situações que você precisa, que nós precisamos parar para fazer uma análise. Às vezes não dá, né? Mas analise rapidamente aquilo que você vai falar, que você vai pensar, porque Deus também conhece o seu pensamento. E a murmuração pode ser dentro do seu coração. Não pode não estar nem
sendo vocalizada, né? Pode estar no coração mesmo. Então, é isso que nós precisamos ter cuidado. Eu vou encerrar aqui o sermão com 2 exemplos na Bíblia em que nós aprendemos muito, né? O primeiro exemplo, que foi o que eu li no começo, né? É o exemplo aqui da nação de Israel na sua caminhada, né? Nós vimos algumas passagens, eu não vou ler todas as passagens que eu elenquei aqui, mas vou só citar algumas. Por exemplo, em Êxodo 16, versículos 1 a 3, ali há uma murmuração. Em Números, capítulo 11, versículo 4 a 6, ali há outra murmuração, mas em Números 14, após o relatório dos espias, que está em Números 13, no finalzinho, aqui, nós lemos assim: levantou-se, vou só fazer uma rápida síntese aqui do final do 13, já fiz, mas ao cabo de 40 dias voltam aqueles 12 espias, que entre eles estava Josué e Calebe. 10 deles trazem notícias ruins, a terra é muito boa, mas o povo é muito poderoso, as cidades são fortificadas, nós vamos parecer gafanhotos diante deles, ou melhor, nós não vamos conseguir, nós vamos ser eliminados, exterminados, e foi um fracasso essa caminhada até aqui. Nós não vamos, temos que parar por aqui. Essa era a narrativa de 10 deles. 2 deles, Josué e Calebe, disseram: não, nós vamos vencer. Nós, vou só ler aqui o texto do 13:30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra por meio de qual passamos é a terra que devora os moradores. Vimos ali gigantes, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, porque nos traz o Senhor essa terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Essa era a murmuração. E aí Moisés vai novamente com a paciência, né? Tentando apaziguar. Mas o fato é que Deus, ele não deixa aquela murmuração, vamos dizer assim, sem consequências graves. E aí nos versículos de 26 a 30, o Senhor fala a Moisés: depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes os meus ouvidos, assim fareis a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então esse foi o julgamento, a condenação de Deus para aquele povo. Foram proibidos de tomar posse na terra prometida. Quem tinha de 20 anos para cima
não entrava mais. Passaram então mais 40 anos peregrinando no deserto até voltarem àquele mesmo lugar e conseguirem entrar. Mas só quem entrou foi Josué e Caleb. E os que tinham menos de 20 anos. Então, esse é o resultado de quem murmura contra Deus, de quem se rebela contra Deus, de quem não aceita o que Deus tem lhe dado e reclama daquilo que Deus tem lhe dado. Deus, assim como fez com Israel, poderá fazer com você também. Já o outro caso aqui é o caso do rei Ezequias. E esse aqui nós vamos passar mais rápido nos textos, porque os textos são longos. Mas como é uma história conhecida, e quem não conhece eu vou resumir. No ano 722 a.C., o Império Assírio conquistou o Reino do Norte. Era, naquele momento, o império mais poderoso do mundo. Estava vindo conquistando tudo que era nação e, no ano 700, mais ou menos, chegou diante de Jerusalém. Conquistou todas as cidades de Judá próximo e agora estava diante de Jerusalém, pronto para conquistar Jerusalém. O Império Assírio era centenas de vezes maior do que o exército da nação de Judá. O rei naquela época era Ezequias. E Ezequias estava lá sitiado dentro de Jerusalém com toda a sua corte e o exército. E aí Senaqueribe, que era o imperador assírio daquele momento, chega diante de Jerusalém e então ele faz uma ameaça. E era uma ameaça que tinha sentido. Ele chega e manda o seu secretário avisar lá, lê uma carta diante dos portões, dos muros de Jerusalém, que dizia que, olha, nós somos o império mais poderoso do mundo, nós já conquistamos os irmãos de vocês ali no norte, nós já conquistamos os impérios aqui em volta de vocês, nós já conquistamos as cidades aqui de Judá próximo de vocês, e agora nós vamos conquistar vocês. Vocês estão cercados, não há como resistir, é questão de tempo, e vocês vão cair nas nossas mãos. O rei Ezequias estava lá. O que era que o rei Ezequias poderia fazer? Ele poderia murmurar. Mas, Senhor, como é que pode? Servimos a ti, e agora vamos perder aqui, vamos ser... Não foi isso que o rei Ezequias fez. Segundo Reis, capítulo 19, veja qual foi a atitude que Ezequias tomou. Segundo Reis 19, 14 a 19, o primeiro texto que quero ler. Diz assim: Primeiro Reis 19, versículo 13, desculpa. Estou em primeiro. Segundo Reis 19, 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, carta de ameaça, do rei Senaqueribe. A atitude de Ezequias. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a a carta perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado, somente tu és Deus e todos os reinos da terra. E então ele exalta a Deus e ele adora a Deus e ele demonstra confiança em Deus, que é o único Deus. Os deuses daquelas nações não eram deuses, por isso foram derrotados, mas o Deus de Israel seria quem defenderia a invasão dos assírios. E o que foi que aconteceu? Aí você pula lá para 2 Reis,
capítulo 20, segundo Reis 19, 35 a 37. O profeta Isaías vai lá, depois da oração, e diz, olha, Deus já determinou que eles não vão invadir Jerusalém. Segundo Reis 19, 20, 35. 19, 35 a 37. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. E voltou e ficou em Nínive, e aí depois é morto lá. Então veja, a atitude. Diante de uma situação desfavorável, ora a Deus, Deus socorre e ele é livre. Há uma outra situação que Ezequias passou, que nesse mesmo tempo do cerco ele adoeceu mortalmente. E aí o profeta Isaías foi lá para dizer, Ezequias, você se apronte que você vai morrer. Resolva tudo que você tem para resolver. E qual foi a atitude de Ezequias? Lamentou e murmurou contra Deus? Não. A Bíblia diz no capítulo 20 que ele se vira para o outro lado, na cama, deitado mesmo, ora ali. E o que é que acontece? Antes de Isaías sair do palácio, Deus diz, volta. Diz que ele não vai mais morrer agora. Ouvi a oração dele. Ele vai terá mais 15 anos de vida. Então, irmãos, veja que atitudes diferentes, consequências diferentes, né? E há um salmo, para a gente terminar, Salmo 116, que alguns atribuem a Ezequias, certo? Esse salmo, alguns atribuem a Davi, outros atribuem a Ezequias, outros atribuem a alguém que estava passando por uma situação muito parecida. Mas o fato é que aos que atribuem a Ezequias, vejam esse salmo como se encaixa bem naquele momento passado por ele. Salmo 116. Amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor ouviu a minha voz. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés, andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Deus, ele espera que diante de uma situação em que você possa murmurar, você louve, se volte para ele e ore. E lembre-se, Deus não vai lhe dar aquilo que você quer, enquanto você não se contentar com aquilo que ele lhe dá. Só após o contentamento com Deus é que as bênçãos vão vir na sua vida. Então, seja contente, não murmure, apenas louve ao Senhor, porque só em estarmos vivos, só em termos a salvação garantida, já é o motivo de todo louvor. Nada mais importa, né? Somos salvos, a nossa alma está salva em Cristo Jesus. Então, isso é o suficiente. Não queira que nada supere essa condição da sua satisfação na salvação em Cristo Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pelo ensino que ela nos traz, nos ajuda a viver contentes em toda e qualquer situação. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, chegamos ao final. Enquanto é tocado aí o pós-lúdio, você pode orar mais um pouco, pedindo a Deus por essa semana que vai começar e para que Ele seja em sua vida uma presença constante.